Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para a gente falar sobre a recente alta das ações do Banco do Brasil, né? Estão atingindo aí o topo histórico. Se a gente ajustar por dividendos, é o topo histórico do Banco do Brasil, aí na faixa de R$50, 51, 52, tá? A ação subiu bastante, ela estava já rondando aí na faixa dos 30, 40 e subiu bastante agora em 2023. Então o que fazer agora daqui em diante, né? Será que ainda está barato? Será que ainda vale a pena o investimento? Ou já vale a pena pensar em alguma outra posição para carteira, né? Então eu vou fazer uma análise aqui, né, considerando principalmente os múltiplos, né, os principais múltiplos para a indústria bancária, para a gente fazer uma análise para entender se ainda o Banco do Brasil ainda está barato, ainda faz sentido, tá? E a recomendação para como seguir daqui em diante, beleza? Eu vou focar a análise principalmente nos múltiplos de preço-lucro e preço-valor patrimonial, que são os principais para a indústria financeira de bancos, né? Principalmente bancos grandes, a gente pode focar mais a análise nesses múltiplos, porque a gente pode abdicar um pouco de olhar outras coisas, dado que os bancos são muito grandes, são muito importantes para a economia, e eles seriam resgatados em algum problema, né? Eles não podem quebrar porque isso geraria um risco sistêmico para a economia, né? Se todo mundo decidir sacar o dinheiro. Então eles têm uma segurança melhor, assim, é um tipo de empresa que não pode quebrar. Então a gente pode realmente embasar mais em múltiplos, em valuation, para tentar entender em relação ao histórico desse múltiplo, né? Se ela está no momento descontada, barata ou não. Bom, vamos lá então para a análise de BBAS3, Banco do Brasil, usando aqui o site do Status Invest, né, que é um site muito bom para a gente ver principalmente histórico de múltiplos, tá? Acho que é o único que tem essa ferramenta gratuita, né? Não sei, no Fundamentos não dá para ver o histórico da pessoa atual. Eu até gosto mais de usar Fundamentos para analisar de primeira, assim. Eu acho que o visual dele é mais organizado. Mas o Status Invest é bom para olhar o histórico, né? Então, vamos focar aqui em preço-lucro e preço-valor patrimonial, os dois principais múltiplos de indústria bancária, tá? Então, a gente pode ver que o preço-lucro, mesmo com um valor da ação estando aí na faixa de 50 e 92, né? Aí, um valor bem mais alto do que estava antes, aí na faixa de 40 e tal. O preço-lucro ainda está na faixa de 4,50, tá? É um preço-lucro baixo, considerando que o lucro do banco ainda cresce, né? O banco cresce lucro ainda, né? Ao longo do tempo. Então esse preço-lucro é bem atrativo para o momento. E a gente olhando o histórico, né? A gente consegue ver aqui que tá bem abaixo da média ainda. O histórico do preço-lucro do Banco do Brasil é de 6,6 vezes. E agora está em 4,54, ou seja, está embaixo da média. A gente tem esse espaço aqui ainda embaixo da média. E está um pouco acima do fundo histórico, né? De 3 vezes, que era o ano passado e o começo desse ano, onde o banco estava totalmente descontado, estava muito barato, estava de graça por vários motivos, né? Principalmente pela mudança do governo e risco de interferência política, né? E risco de a gestão do Banco do Brasil não se provar profissional e voltar para tomar decisões de cunho mais social e não visando o lucro, né? O interesse do acionista. Então a gente consegue ver que preço-lucro ainda tem um espaço, tá? Então a ação ainda continua descontada, tá menos que antes, mas ainda tá? Essa é a ideia aqui no preço-lucro. Preço-valor patrimonial está em 0,89, ainda abaixo de 1, né? Abaixo de 1 sempre é bom para banco. O PVP, né? O preço-valor patrimonial de banco, ele tende a orbitar ao redor de 1, né? Porque o patrimônio do banco é mais caixa, né? É líquido. Então ele poderia ser 1 uma vez, né? Tranquilamente. A gente consegue ver que a média aqui é 1, realmente é o PVPA, né, o preço-valor patrimonial do Banco do Brasil histórico é de uma vez, né, em linha com o que deveria ser. E ele está agora um pouco abaixo da média, né, está em 0,89. Tá, obviamente antes estava totalmente de graça o banco, aí, ó, 0,58, 0,62 no ano passado, em 2021. Então ainda em termos de múltiplos, ainda a gente vê um espaço ainda abaixo das médias históricas, tá? Então ainda existe um desconto. Só que esse desconto está menor que antes, tá? A empresa estava extremamente descontada de graça no ano passado e começo desse ano, tá? Então havia muito espaço para a gente operar isso, mesmo a empresa sendo estatal, tinha muito espaço para operar valor aqui para o Value Investor, era um investimento perfeito, tá? Então os múltiplos estão caminhando em direção à média, dado que o mercado está vendo que tem menos risco político, né? A gestão do Banco do Brasil tem se mostrado mais profissional e com uma governança e independência do governo realmente concreta, tá? Então, o risco de interferência política ele não está se concretizando, né? O mercado precificou tudo isso em estatais na troca de governo, né?
E o mercado está vendo que não vai ser bem assim. O Banco do Brasil vai continuar, né, gerando lucro, né, e mostrando resultado. Então, acredito que o medo político está se dissipando um pouco, os resultados estão se mantendo e a gente não está vendo nenhuma mudança de tomada de decisão econômica, tipo mudança de carteira de crédito para ativos piores, para foco mais em social ou interferência política, né, na gestão, nos principais C-level ali, nos principais executivos do banco. Não está acontecendo isso, tá? Então, a tendência é que o preço volte, os múltiplos voltem a ir em direção a essa média, tá? Mas, qual é a conclusão aqui do vídeo? A conclusão é o seguinte, o banco estava muito barato em 2022 e começo de 2023, agora está menos, mas ainda está barato. E o que fazer daqui em diante, né? Então, ainda tem um espaço para operar, né, que é essa diferença em relação à média. Tem que lembrar que é uma empresa estatal e tem um risco, né, de voltar essa interferência política e a empresa voltar a ficar descontada. Então, o que eu recomendaria é redução de exposição, tá? Ainda faz sentido o investimento, tu ainda estaria comprado num case barato, numa empresa que tem, tu tá pagando menos do que vale, tá? Então, é interessante carregar essa posição, só que eu acho que antes eu recomendava 15% da carteira, por exemplo. Agora eu acho que dá para reduzir para 10, até menos de 10, tá? Ficar algo entre 5% e 8%, tá? Dado que esse espaço de operar o valor aí, ele reduziu. Eu acho que tem outras empresas com risco político menor, que ainda também estão muito baratas aí, né? Como Itaúsa, tem Equatorial, tem outras empresas interessantes, que faria sentido tu fazer esse lucro, né? Reduzir um pouco da posição do Banco do Brasil. Não estou recomendando venda, não estou dizendo que vai cair. Eu acho que vai continuar subindo, só que o risco hoje é um pouco maior do que antes, né? Tem menos margem de segurança, então essa posição andou muito, já foi para 15, 20% do patrimônio, vale a pena reduzir e alocar em outros cases com menos risco político, tá? Então eu continuaria comprado, mas com uma exposição um pouco menor. Essa é a posição aqui para Banco do Brasil, beleza? É isso, rapaziada. Peço aí para quem tá curtindo os vídeos, só dar aquele like, se inscrever no canal aí. E também tem o link de apoio ao canal aqui e o e-mail da mentoria, tá, pessoal? Quem quiser entrar em contato, é só mandar o e-mail. Tamo junto, valeu!